Fala meus amigos, tudo bom? Com vocês aqui é André Cruz. Quero mostrar um pouco para vocês hoje em relação a como está o mercado de criptomoedas. Vamos aqui analisar a questão no gráfico do Bitcoin, tá bom? Se vocês virem o vídeo que eu postei no canal, falando em relação à técnica que eu uso para poder fazer a análise do Bitcoin, que é a técnica FireMesh, tá? Que o Marcelo Ferreira ele divulga bastante, tá? A questão dessa técnica. Mostrar para vocês que o fundo do Bitcoin, dentro desse quadro de 55 mil dólares a 72 mil dólares, tem tudo a ver com a lateralização que fez em 2024, tá? Só passando um resumo para vocês do vídeo que eu postei. Se vocês pegarem aqui de fevereiro a novembro, tá? De 2024, ficou 9 meses lateralizando, tá? O Bitcoin, antes de romper, né? E aí em dezembro ali pro dia 15, 16 de dezembro, que teve um bom gap, tá? De alta. E se você pegar da alta histórica de um pouco mais de 125 mil dólares até julho de 2026 agora, você vai ver que os grandes players aí ficaram 9 meses fazendo essa realização de lucro, tá? Até entrar nesse quadro novamente, tá? De 55 a 72 mil dólares. Eu quero mostrar um pouco para vocês em relação a um vídeo, tá? Falando em relação à lei da clareza, né, que está sendo discutida nos Estados Unidos, que é a Clarity Act, né? Vou mostrar um vídeo para vocês aqui, tá? Do Crypto Sensei. É um cara que eu vejo muito ele aqui. É a primeira live que eu faço aqui, só vou dar uma olhada aqui para ver como é que tá. Fazendo pelo OBS. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá? E vamos falar um pouco da XRP também. Que eles estão falando aí de um gap que vai ter na XRP. Mas eu não acredito muito, cara. Essa questão de dobrar a XRP pelo market cap dela, eu acho meio difícil, tá, isso acontecer. Para 31%, atualmente em 33%, atualmente em 33%. Houve uma audiência especial hoje na Câmara sobre a Lei da Clareza para tentar dar um impulso e dizer aos Estados Unidos por que precisamos fazer isso. E há uma tonelada de novas entrevistas e informações, todas gravadas esta manhã. Vamos analisá-las para entender melhor onde estamos e o que está prestes a acontecer. Aqui está Brian Steele na Fox News esta manhã. Ele está otimista de que ainda conseguiremos fechar um acordo nas próximas semanas. Tudo bem, deixe-me perguntar sobre a... Então, a questão aí que está sendo discutida, né, no Senado dos Estados Unidos, o Trump está garantindo aí que essa lei vai ser aprovada. Ela tem que ser aprovada até 2 de agosto, né, que a gente tem esse tempo aí até o Senado dos Estados Unidos entrar em recesso, tá? Então ele está garantindo aí. A gente está vendo, só dar uma passadinha aqui em questão do gráfico do Bitcoin. A gente está vendo uma alta, né, em médio prazo aí, em curto prazo no Bitcoin, né? Estamos aqui no gráfico de um dia, então médio prazo. A questão, será que o Bitcoin está precificando aí essa possível aprovação aí da Lei da Clareza? Vamos ver aí. A reunião dos republicanos do Senado com o presidente Trump ontem na esperança de obter seu selo de aprovação sobre a linguagem atualizada para a Lei da Clareza. A Câmara a enviou ao Senado há um ano e a senadora Cynthia Lummis esteve comigo aqui esta semana, no começo da semana. E ela disse que esse projeto de lei provavelmente será levado ao plenário na próxima semana congressista. Muitas pessoas e empresas estão escrevendo sobre isso. E outros membros do Comitê de Serviços Financeiros estão em Nova York para realizar uma audiência sobre este projeto. O que você pode nos dizer sobre a Lei da Clareza?
Esta é a nossa oportunidade de apresentar uma legislação real e substancial e fornecer clareza regulatória no espaço de ativos digitais. Novamente, este é um exemplo da Câmara fazendo seu trabalho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se tá ao vivo aqui essa live. Onde é que eu vi se tá ao vivo aqui? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular. É a primeira live que eu faço. Então eu tô dando uma olhada aqui pra ver se eu deixei ela ao vivo pro público, tá bom? Tá. Ter clareza regulatória no espaço de ativos digitais. Novamente, este é um exemplo da Câmara fazendo seu trabalho. É meio difícil, tá, isso acontecer. Em relação a como tá o mercado de criptomoedas, vamos aqui analisar a questão no gráfico do Bitcoin, tá bom? Se vocês virem o vídeo que eu postei no canal, falando em relação à técnica que eu uso para poder fazer análise do Bitcoin, que é a técnica FireMesh, tá? Que o Marcelo Ferreira ele divulga bastante, tá? A questão dessa técnica. Mostrar para vocês que o fundo do Bitcoin, dentro desse quadro de 55 mil dólares a 72 mil dólares, tem tudo a ver com a lateralização que fez em 2024, tá? Só passando um resumo para vocês do vídeo que eu postei. Se vocês pegarem aqui de ele é democratas ou republicano? fevereiro a novembro, tá? De 2024, ficou 9 meses lateralizando, tá? O Bitcoin, antes de romper, né? E aí em dezembro ali pro dia 15, 16 de dezembro, que teve um bom gap, tá? De alta. E se você pegar da alta histórica de um pouco mais de 125 mil dólares até julho, Ter clareza regulatória no espaço. se você pegar da alta histórica de um pouco mais de 125 mil dólares Fala, meus amigos, tudo bom? Não sei se está ao vivo agora, eu acho que deve estar ao vivo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, essa daqui é a primeira live que eu faço. Tô fazendo pelo OBS. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no celular, tá bom?
Deixa eu ver aqui. Será que tá ao vivo pra vocês aí? Deixa eu ver aqui. Será que tá ao vivo pra vocês aí? Ah, agora tá ao vivo agora. Deixa eu ver. Será que tá ao vivo pra vocês aí? Ah, agora tá ao vivo agora. Então, a gente vai falar um pouco aqui em relação a Clarity Act, né, a lei da clareza que está sendo discutida nos Estados Unidos, né, no Senado. Vamos falar um pouco em relação ao gráfico do Bitcoin, tá bom? Um pouco em relação à técnica que eu uso também, que é a técnica FireMage. É uma técnica que o Marcelo Ferreira, né, do mercado tradicional, ele divulga bastante em relação a essa técnica aqui. Aqui em relação ao gráfico do Bitcoin, eu vou resumir para vocês um pouco do vídeo que eu postei no canal, que é em relação ao quadro que o Bitcoin entrou entre 55 mil dólares a 72 mil dólares, que eu falo no vídeo que tem tudo a ver com o gráfico de 2024, tá? Que o Bitcoin ficou lateralizado entre fevereiro a novembro, ficou 9 meses aí lateralizando, tá? E aí em dezembro ele fez esse rompimento aqui. E a coincidência que tem é em relação ao topo histórico, tá? Que foi um pouco mais de 125 mil dólares até julho agora desse ano. Se você pegar em relação ao topo histórico até julho agora, você vai ver que foi 9 meses de realização de lucro aí dos grandes players aí, né? Depois da alta histórica. E aí entramos novamente para esse quadro, né? Entre 55 mil dólares a 72 mil dólares, tá? E aí, eu quero falar com vocês também em relação ao XRP, que está em alta, né? Com algumas aprovações aí que foram feitas em relação a XRP. E com a lei da clareza aí, né? Com a Clarity Act, que pode dar um impulso, que estão dizendo que pode impulsionar, né, em questão da XRP. Mas eu vou passar brevemente aqui em relação ao gráfico da XRP, em relação também ao market cap dela, tá? Porque o que acontece? Se você pegar bem aqui, o supply dela é de 100 bilhões, tá? Se você pegar em circulação tem 62 bilhões em circulação, tá? O total diluído são 110 bilhões, tá? A capitalização de mercado quase 70 bi. O que acontece? Para a XRP poder fazer esse gap aí dobrar, tá? De 1 dólar e 10 centos vai para 2,20. Cara, estamos falando aí de mais praticamente 100 bilhões aí, tá? Que tem que ser injetado na XRP. Eu acho que por mais que seja aprovada a lei da clareza aí no Senado aí dos Estados Unidos, eu acho bem difícil disso acontecer, tá? Eu vou passar um vídeo para vocês aqui, é o canal Crypto Sensei, que ele fala um pouco em relação como que tá o andamento, tá, dessa lei da clareza aí nos Estados Unidos, tá bom? Vamos fazer isso. E há uma tonelada de novas entrevistas e informações todas gravadas esta manhã. Vamos analisá-las para entender melhor onde estamos e o que está prestes a acontecer. Aqui está Brian Steele na Fox News esta manhã. Ele está otimista de que ainda conseguiremos fechar um acordo nas próximas semanas. Tudo bem, deixe-me perguntar sobre a reunião dos republicanos do Senado com o presidente Trump ontem na... E aí tem uma coisa, né? O Trump, ele disse que vai ser aprovada essa lei da clareza. Lembrando que o Trump é um republicano, ele tem uns votos dos republicanos, né, no Senado. E creio que ele está negociando em questão de alguns votos, que eles precisam de alguns votos dos democratas, tá? Para poder essa lei passar, tá? No plenário. E estão dizendo que vai sair em votação agora, essa semana, né? Que vai sair em votação se vai ser aprovado ou não. Lembrando que eles têm até 2 de agosto para poder aprovar essa lei.
porque passando isso entra em recesso, tá bom lá. Esperança de obter seu selo de aprovação sobre a linguagem atualizada para a Lei da Clareza. A Câmara a enviou ao Senado há um ano, e a senadora Cíntia Lummis esteve comigo aqui esta semana, no começo da semana, e ela disse que esse projeto de lei provavelmente será levado ao plenário na próxima semana congressista. Muitas pessoas e empresas estão escrevendo sobre isso, e outros membros do Comitê de Serviços Financeiros estão em Nova York para realizar uma audiência sobre este projeto. O que você pode nos dizer sobre a Lei da Clareza? Esta é a nossa oportunidade de apresentar uma legislação real e substancial e fornecer clareza regulatória no espaço de ativos digitais. Novamente, este é um exemplo da Câmara fazendo seu trabalho. Nós aprovamos agora há aproximadamente um ano. O Senado tem se esforçado para levar isso adiante. Estou otimista de que conseguiremos aprovar isso na próxima semana no Senado dos Estados Unidos. É absolutamente essencial que os Estados Unidos estabeleçam o padrão ouro para regulamentações no espaço de ativos digitais para que possamos desbloquear tanto capital humano e capital financeiro que entrará nesses mercados nos Estados Unidos da América em um regime regulatório que proteja os consumidores. Então, aí a questão é o seguinte, né? Eu tô vendo aí uma movimentação em questão do mercado. Eu creio que eles estão tentando antecipar essa aprovação, como eu disse para vocês, tá? Porque a gente tá tendo um bom gap aí em questão de injeção de capital nas criptomoedas, tá? Essa injeção de capital, ela vem de institucionais, tá? Que estão fazendo essa injeção de dinheiro, tá? Essa vem de empresas aqui. Porque, querendo ou não, o gráfico do Bitcoin, estamos ainda em uma tendência de LTB de baixa, tá? Mas estamos tentando buscar aqui, no caso, com essa antecipação aí da Lei da Clareza que pode ser aprovada. Tô vendo o mercado tentando buscar aqui os 72 mil dólares. Isso a gente pode ver aqui, que eu separei para vocês na matéria, tá? Daqui é uma página do invest.com, tá? Se a gente pegar aqui, ó, o Bitcoin mira 72 mil dólares em meio a preocupações com a governança e com a concentração de mineração. A gente pega aqui, ó, era negociado próximo a 64.600 dólares após se recuperar de abaixo de 58 mil dólares no início de julho, enquanto grandes posições em opções apontava para um possível movimento em direção a 72 mil dólares, em torno da próxima decisão de juros do Federal Reserve, né? Segundo o CoinDesk. Se a gente pegar aqui a questão do gráfico, né? O gráfico que eu fiz aqui, tá? Lembrando que é na técnica Fimesh, a gente vai ver aqui em relação à linha traçada, tá? Você pegar aqui 72 mil dólares que eu coloquei, para você ver que estamos caminhando exatamente para os pontos, tá? Então eu creio que o próximo alvo do Bitcoin vai ser os 72 mil dólares, tá bom? Assim como diz a matéria também. Vamos continuar aqui. E lembra que essa daqui é a primeira live que eu faço, tá bom, galera? Então desculpa aí alguma coisa, eu trabalho em alguma parte também. Mas é tudo um teste, tá? Essa primeira live é um teste, tudo aqui que eu tô fazendo. Tô com meu celular aqui também pra ver se tá tudo ok, correndo tudo bem com a live também, se não tá travando, tá bom? E vamos falar a questão da XRP, né? Passamos pelo gráfico dela. Acho bem difícil. Ela pode dar um gap, tá, de alta, mas eu acho que dobrar para 2 dólares e 20 centos eu acho bem difícil aí. Sendo que o market cap dela é de 100 bilhões, tá? Então é meio que loucura isso, tá? A gente tá vendo muitos vídeos aí em relação ao XRP, mas eu não acredito aí que ela consiga passar aí de 2 dólares aí, tá? Até esse final do ano agora. Clareza faz isso. Foi aprovada na Câmara. É hora do Senado agir. Bem, o Senado está discutindo com os democratas sobre a linguagem da ética. Deputado, você sabe disso? Bem, os indivíduos que estão preocupados com as reformas éticas mais amplas, e eu acho que há uma necessidade de analisar isso, deveriam apoiar o projeto de lei
Se o indivíduo está preocupado sobre como as meme coins foram tratadas durante a nomeação de Gary Gensler pelo presidente Biden, mais uma razão para avançar com a clareza, para colocar uma estrutura regulatória em prática, para garantir que estamos regulando os bons e maus atores. Os bons atores no espaço querem que os maus atores sejam regulamentados. Todos nós queremos que os maus atores saiam. A lei da clareza fornece um ambiente regulatório para poder fazer exatamente isso. E então os indivíduos que se destacam no lado da ética deveriam apoiar mais do que Eu diria que 80% do meu tempo eu uso a Monday. Desde que a Monday entrou, isso tô falando que qualquer outra pessoa a mudança da clareza. Tudo bem, bom ponto. Vamos continuar aqui. A esta atualização da CryptoRust hoje, audiência da Lei da Clareza, às 10 horas, horário do leste. Recebi um vídeo separado sobre essa audiência. Então, eu vi falar, tá? De alguns vídeos aqui. Das pessoas que estão, os streamers também estão acompanhando também essa decisão aí lá nos Estados Unidos, que pode ser entrada em votação a partir do dia 21 para o dia 22, tá? Agora de julho agora. Então a gente tem que ficar bem atento em questão de quem investe em criptomoedas, não perder essa oportunidade também, tá? Lembrando que sempre quando há uma notícia, uma pré-aprovação de algo ou algo para acontecer, o mercado ele sempre se posiciona já, entendeu? Ele sempre já tira essa... eles antecipam essa notícia, e é o que a gente está vendo, tá? No mercado de criptomoedas. Eu tô desde 2018 nisso, tá? Então sempre quando tem uma notícia em relação a algo que pode ser aprovado, algo benéfico pro mercado de criptomoedas, o mercado ele sempre precifica antes, tá? Então vocês ficam atentos em relação a isso daí, porque ó, se a gente vê, ó, o gap que tava, entendeu? Se você pegar aqui, ó, entendeu? Ó a volatilidade que tá, entendeu? No gráfico de um dia, entendeu? Ele já chegou a testar novamente aqui o 63 mil dólares, tá? Passou um pouco, tá? Se você pegar isso daqui, acho que é um gráfico de 4 horas, acho que esse candle é aqui. Olha só, em 2 candles, em 8 horas, entendeu? Ele baixou a 63 mil dólares, entendeu? Em 8 horas, e agora já subiu acima de 65 mil dólares, tá bom? Eu tô alavancado, eu tô alavancado aqui em Ethereum, tá? No par Ethereum via USDT, tá? Eu peguei uma alavancagem, tá? Com valor mínimo, tá? Não um valor tão alto que eu coloquei em questão dessa operação, mas eu fiz uma alavancagem vezes 50x, tá? Pegando como base a questão da minha análise aqui, tá? Eu peguei o Ethereum em 159 dólares, tá? E alguns centos aí que eu peguei, tá? Então eu já tô já com uma valorização aí de quase 100%. Eu vou pegar pra vocês aqui, vou mostrar, tá ao vivo aqui. Lembrando que essa aqui é a primeira live minha, tá? Então, desculpa aí alguma coisa, se travar alguma coisa aqui também. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Tô abrindo aqui Tô abrindo aqui a Binance aqui e mostrar pra vocês, tá? Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui. Ó, eu tô com uma valorização, vou abrir o ABS aqui pra mostrar pra vocês certinho, tá? Calma aí. Ó. Não dá pra vocês verem aí. Ó. 96, 97 aí, né? Se vocês verem. O par é Ethereum USDT, tá? Tá em 95% aí já de valorização aqui. Vou voltar aqui pra vocês, tá?
O que eu tô pensando, tá? Em relação ao mercado. Porque se essa lei da clareza ela for aprovada nos Estados Unidos, se a gente pegar o Bitcoin e o Ethereum, a gente tem uma incógnita em relação ao Bitcoin, porque a gente não sabe quem está por trás, né, do desenvolvimento do Bitcoin, entende? Né, que essa é a grande dúvida aí do mercado de criptomoedas, né? Isso desde quando iniciou o mercado de criptomoedas, né? E se a gente pegar o Ethereum, né, que é a segunda maior criptomoeda aí, né, em questão de capitalização de mercado, tem um rosto por trás. Tem um rosto por trás. E essa lei da clareza, ela sendo, para vocês entenderem, se essa lei da clareza, a Clarity Act, for aprovada nos Estados Unidos, tem, tem trilhões para ser injetado no mercado de criptomoedas, tá? Tem trilhões. E você acha que esse valor, ele vai ser direcionado, vamos supor, mais de 50% em Bitcoin? Porque se o cara dá uma louca no cara que tá por trás do Bitcoin, ou o grupo que tá por trás do Bitcoin, pegar e despejar no mercado, entende? Olha o prejuízo que os Estados Unidos vai ter. Então você acha mesmo que eles vão dar mais de 50% desse dinheiro de institucionais que vai ser injetado caso a lei seja aprovada em Bitcoin ou em Ethereum? Para mim vai ser em Ethereum, boa parte disso. Tá? Boa parte desse capital aí que tá esperando essa lei ser aprovada vai ser, para mim, injetado em Ethereum, tá? Não vai ser em Bitcoin. E se a gente pegar aqui o gráfico do Ethereum, deixa eu pegar aqui para vocês aqui, se eu consigo colocar. Tá? Ó, se a gente pegar aqui a questão do Ethereum, o gráfico tá quase abrindo aqui. Se a gente pegar a questão de capitalização de mercado, temos aí 228 bilhões, né? Total diluído é o mesmo valor. E se a gente pegar aqui a questão do market cap do Ethereum, tá? A gente tem 120 milhões. Você vê que não é totalmente diferente de uma XRP e estamos falando da segunda maior criptomoeda, tá? 120 milhões. Então, e se você pegar em circulação, praticamente já tem esse valor, tá? Então, pro Ethereum dobrar, sendo que ele já dobrou, tá? Se a gente pegar há 9 meses atrás, um ano atrás, o Ethereum estava batendo quase 5 mil dólares, tá? Então, se essa lei da clareza for aprovada, você pode ter certeza que o Ethereum aí vai voltar aí para os seus 5 mil dólares aí batendo ou até ultrapassar. E aí a gente está falando de dobrar, entendeu? Dobrar ou triplicar o valor dele, tá? Podendo bater aí uns 6 mil dólares por aí, entendeu? Então, isso está acontecendo agora, tá? Isso está acontecendo nesse exato momento. Tá bom? E a gente tá falando, não estamos falando de um mês, estamos falando de dias, tá? Se for aprovado isso daí, e o mercado já tá precificando isso, tá? O mercado já tá precificando isso, já tá tendo muito muito dinheiro aí sendo já injetado, já precificando já essa notícia, tá bom? Vamos voltar lá pro vídeo lá. Porque há muitas informações que saíram dela. Muitas coisas realmente ótimas que foram ditas. Provavelmente espere por isso no sábado. O Congresso quer avançar a histórica lei de criptomoedas antes que os legisladores entrem no recesso de agosto. Isso foi no Newsmax esta manhã. Mas você e os membros do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara estão realizando uma audiência de campo hoje sobre a Lei da Clareza, que eu acho que cria um conjunto de regras para ativos digitais como criptomoedas, Sei que o presidente Trump se reuniu com senadores ontem sobre esse assunto. Entendo nada de cripto. Me diga por que isso é importante e de que maneira afeta as pessoas no dia a dia em casa. Bem, vou te dizer uma coisa muito importante. Os ativos digitais são grandes investimentos. Isso importa no mundo todo, certo? É um novo sistema de pagamento. De muitas maneiras, uma moeda adicional para agilizar. Os bancos estão engajados. Muitos setores. O ZEUAPSUM está na vanguarda, que aprovamos amanhã, faz um ano. A lei do gênio. Você tem que olhar para dessa forma.
A lei do gênio era mais ou menos como construir um carro e definir requisitos para caminhões, caminhonete de médio porte. Então, e lembrando que algumas coisas em relação à Clarity Act já foram aprovadas, tá? Agora eles estão discutindo em relação a regulamentação, o que vai ser colocado, tá? Em questão de como que vai funcionar, tá? Essa lei da clareza, o que que vai ser, as leis que vão ser impostas, tá bom? Então, algumas coisas já foram passadas no Senado, tá? Porte. Carros. Bem, nós temos os veículos. Agora precisamos das estradas. E a estrada é a lei da clareza, que permite a natureza regulatória das coisas, a segurança, as questões de privacidade. Tudo isso precisa ser associado para construir, francamente, a confiança dentro dessa indústria. E é por isso que ela precisa ser aprovada. A única razão pela qual ela não está sendo aprovada é que os democratas provavelmente não a entendem. No Senado, porque tivemos alguns na Câmara que votaram conosco. E eles têm, você sabe, a síndrome de perturbação de Trump. Qualquer coisa que faça a nossa... Então, a questão dos democratas é em relação também a interferência do Trump, né? A questão de interesse dele, né? Porque a gente sabe que o Trump, ele tem negócios envolvidos aí com criptomoedas, né? Teve, antes na pré-eleição dele para presidente, ele lançou, né, a meme coin dele, né? Então, os democratas, eles têm esse receio, né, desse interesse do Trump em relação a essa lei da Clarity Act, né? Porque pros republicanos vai favorecer muito ao Trump, né? Não diretamente, mas indiretamente, porque ele não pode ter relação, né, com interesse com isso, porque ele é presidente dos Estados Unidos. Então não vai ter relação direta, mas indireta com certeza vai ter, né? Em relação aos negócios deles aí. economia avançar. Eles não estão exatamente a bordo conosco. Então, é importante. É por isso que estamos fazendo isso em Wall Street. Estamos no Federal Hall, que é muito legal. Temos cerca de 9 membros analisando isso. Temos ótimas testemunhas, então vai ser divertido. Todos vocês, pontos muito interessantes. Não tenho certeza se essa foi a melhor explicação sobre o que é clareza e o que as criptomoedas resolvem em escala na nossa economia, mas deixem-me saber o que vocês acham aqui, mais dele que vocês acham aqui. Se alguém que não entende de criptomoedas perguntasse a vocês por que elas são importantes para os Estados Unidos, vocês poderiam dizer quais seriam as primeiras linhas que diriam? Deixem-me saber abaixo. Mas ei, estamos avançando. Pelo menos está recebendo cobertura. Seria legal se os âncoras de notícias, pelo menos alguém entendesse um pouco de criptomoedas, se você estiver perguntando a alguém sobre criptomoedas especificamente, mas eu sei que nem sempre posso ter o bolo e comê-lo também, hein? Tá o próximo clipe da Fox que está circulando hoje. Muito obrigado por estar aqui. É da Gemagmaction da Clareza e da conversa sobre ética em andamento agora. Bom dia, Maria, e obrigada por me receber de volta. Eu concordo plenamente com o Farad, a conversa sobre ética é algo absolutamente essencial. Essa é uma daquelas questões complicadas. E essa lei da clareza, tá? A Clarity Act sendo aprovada nos Estados Unidos, isso só vai consolidar mais ainda o mercado de criptomoedas, tá? E como eu disse para vocês, tem trilhões aí para ser injetado no mercado de criptomoedas, tá? Negócios para serem desenvolvidos que estão travados nos Estados Unidos em relação à legislação, né? Em relação às criptomoedas. Então, sendo aprovado aí e tendo essa regulamentação, tá, dos Estados Unidos, muitos projetos aí vão ser lançados, tá, porque vai ser destravado, tá, e também muito dinheiro aí de institucionais aí vão ser também despejados no mercado de criptomoedas, porque a gente está falando de, querendo ou não, um mar azul, tá, porque quando a gente pega o mercado tradicional, é um mercado que já está muito saturado, né? Muito saturado. Você vê pela volatilidade no mercado tradicional. Se você pegar o mercado de criptomoedas, né? Você pegar o Bitcoin, que é a maior criptomoeda, você vê que em um ano ele pode cair 50% ou subir 50%, tá? Você vê que tem, né? Que não uma questão de manipulação em questão dos preços também, tá? Mas entrando aí, sendo injetado mais dinheiro, tá?
de banco, de institucionais sendo injetado no mercado de criptomoedas, eu creio que também essa manipulação também que tem em algumas criptomoedas, eu acho que isso vai diminuir bastante também, porque a gente vai ficar bem equilibrado, tá? Igual no mercado tradicional também, tá? Então vai ter meio que um balanço maior aí. Se a gente falar em questão do Bitcoin, se o Bitcoin ele pode dobrar de valor, né? Sendo que já bateu os seus 125, um pouco mais de 125 mil dólares, se ele pode voltar esse ano ainda para esse patamar, eu creio que essa lei sendo aprovada pode sim, tá? Pode sim ter esse valor aí, tá? Do topo histórico aí de 125 mil dólares batido, tá? Até o final desse ano ainda. Mas isso depende muito, ó, tá? A gente opera gráfico, mas a gente tem muita gente que opera notícia, e a notícia influencia muito no mercado também, tá? A questão da guerra dos Estados Unidos com o Irã, isso impacta muito também o mercado, porque não envolve só os dois países, né? Não envolve só os Estados Unidos ou o Irã, mas envolve outros países também do Oriente Médio, aí envolve a Rússia, envolve a China, tá? Então, isso impacta tudo também o mercado também. Eu vi algumas notícias que pode ser que na próxima semana possa haver um acordo aí, de um cessar-fogo. Então isso pode ser. O mercado de criptomoedas pode se beneficiar muito também em relação a isso. Caso tenha um cessar-fogo, e junto com isso a notícia que a gente espera aí da aprovação do Climate Act também, né? Essa lei da clareza. E aí você pode ver o mercado de criptomoedas em um bull market aí, tá? Em alta. E isso já está sendo precificado, tá? Em relação também ao mercado aqui. Dá uma olhadinha aqui no gráfico do BTC. Eu quero mostrar para vocês uma coisa também, tá? Se a gente pegar aqui ó, o Ethereum batendo agora 1900, tá? Eu falei que eu peguei o Ethereum a 159 mil, eu tô maluco, tá? Eu peguei o Ethereum a 1859, tá? Tem uns quebrados ali. E agora ele já tá batendo já 1901. Eu vou pegar aqui, vou dar uma olhadinha aqui na minha operação que eu fiz em Ethereum. Vamos ver aqui enquanto que já tá a minha valorização aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Ó, já estamos em 102%. Deixa eu pegar aqui. Ó, acho que dá pra ver aí, né? 102% em Ethereum, tá? 50x. Cara, pra gente que vive do mercado, eu opero muito no swing trade, tá? Essa operação que eu fiz no Ethereum, eu iniciei ontem, tá bom? Eu nunca opero no day trade, eu acho isso muita loucura, acho que é até cassino isso, porque o mercado ele é muito volátil, tá? Se você pegar aí, apesar que eu tô vezes 50x, tá? Mas pela análise que eu fiz, eu peguei um ponto bom, tá? Do Ethereum ali também, tá? Para eu ser estopado, ele tem que bater 1837, 1836. Tá? Eu acho bem difícil disso acontecer agora, ainda mais com essas duas notícias que pode ter um cessar-fogo em questão da guerra entre Estados Unidos e Irã, e em questão também que está em pauta ali da clareza, né? Que a gente vai ver aí se vai ser aprovado ou não, eu creio que essa semana já, tá bom? Eu queria pegar para vocês aqui o gráfico do Bitcoin aqui na CoinGecko e mostrar para vocês a questão do market cap do Bitcoin, tá? Eu acho que muita gente não tá mostrando hoje para vocês isso, porque
É uma loucura você achar que a XRP vai dobrar, sabe? Sabe, é 100 bilhões que em circulação de XRP, como que vai dobrar? Não tem como dobrar agora, tá? Não até o final desse ano. Se a gente pegar aqui o market cap do Bitcoin, né? Pra quem ainda não sabe, ele tem um supply aí de 21 milhões, tá? Em circulação aí tem um pouquinho mais de 20 milhões em circulação. É a questão de capitalização de mercado diluído, tá? A gente tem 1 trilhão, tá? Quase 1,5 trilhão aí. Então, o Bitcoin dobrar aí, pegar aí os seus 130 mil, seus 130 mil dólares aí, tem que ser injetado aí pelo menos aí um pouco mais de 1 trilhão em Bitcoin. Eu creio que isso pode acontecer, tá? Até pela consolidação, pro mercado estar sólido, né? O mercado de criptomoedas está sólido, né? Em consolidação. E com essa lei da clareza, se for aprovada, eu creio que pode ser injetado sim esse valor aí. E o Bitcoin ele pode, né? Sendo que ele já bateu 125 mil dólares aí, né? Em que não cabe a indústria de criptomoedas decidir qual é o acordo. Mas me reuni com membros do Congresso, senadores de ambos os lados do corredor e, especialmente os democratas, eles precisam ter algum tipo de linguagem ética neste projeto de lei para poderem votar a favor. Então, dou crédito ao presidente Trump por considerar esse conceito. Sei que ele teve uma reunião na Casa Branca ontem para discutir como seria essa disposição. E acho que este é um presidente que conhece a arte do acordo. Forte aqui no fundo, bem aqui, cara. Bem aqui, cara. Ele está descansando bem. Tudo bem. Tony Edwards deu muitas entrevistas nas últimas 24 a 48 horas sobre a lei da clareza. Achei que valia a pena mostrar isso a vocês. Este é Adam Wall, diretor sênior de política do ZEUA, na Trondal. Aqui está. Acho que há dois tipos de democratas por aí. A maneira como eles pensam sobre clareza. Há um tipo que quer que a clareza seja aprovada neste Congresso, porque acha que fizemos muito trabalho bipartidário e que isso é algo bom para o povo americano. E, ao adiá-lo, estamos, na verdade, preparando o setor e nosso ecossistema financeiro para mais problemas. E agora há um segundo democrata. Este democrata diz bem, vamos esperar até retomarmos a Câmara. De repente estamos no comando e podemos promover grande parte da nossa agenda, das nossas reformas, mas isso só vai atrasar tudo por mais um ano. Eu acho que isso vai ser aprovado, galera, porque as eleições nos Estados Unidos já estão se aproximando aí de novo. E, querendo ou não, o Trump ele precisa de vitórias aí, né? A gente tá vendo aí a guerra se estendendo entre Estados Unidos e Irã, né? Colocando aí a questão da credibilidade dele, né? Em questão de votos aí caindo, né? Então, uma parte aí em questão de porcentagem de votos nele que teve, né? Na eleição dele, veio uma parte aí em questão dele ter uma boa relação com o mercado de criptomoedas. Ele começou a falar muito bem, né? Na pré-eleição dele, lançou a meme coin dele também, né? Buscando aí uma aprovação, né? Dos amantes de criptomoedas. Então, eu creio que é uma tentativa até desesperada dele, tá? Dessa aprovação aí, para que ele tenha esses votos aí na próxima reeleição aí, né? Que ele vai tentar essa próxima reeleição. Então, ele tendo uma vitória novamente aí no mercado de criptomoedas, eu acho que isso traz mais votos para ele também, tá? Sendo que a guerra para mim tirou muitos votos dele, a insatisfação do povo americano, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso, a continuação do vídeo aqui do CryptoCC, ele comentando em relação a Clarity Act, tá?
E falando também do que eu já passei para vocês, questão da XRP, tá? Ele falando que pode ter um bom gap de alta na XRP, tá? Isso eu discordo um pouco dele, porque eu creio que teria se injetado muita grana aí na XRP para ter essa dobra aí, tá? De 1,10 para $2,20, tá? Eu acho muito difícil isso, pelo menos até o final desse ano, tá? Mas eu creio que boa parte aí dos institucionais e do dinheiro que tá aguardando essa lei ser aprovada, boa parte dessa grana para mim vai para Ethereum, tá? Eu não creio que vá a mais de 50% para Bitcoin, até porque eu creio que eles querem um rosto novo aí, tá? Para essas criptomoedas. O Bitcoin é uma incógnita, a gente não sabe quem está por trás, por mais que eles tenham, né, para quem está no governo dos Estados Unidos, tem, né, informações muito mais privilegiadas que a gente, que são de quem está por trás de Y ou X empresa, né? A gente não tem essas informações, mas tendo um rosto conhecido e de uma criptomoeda que é a segunda maior, eu creio que eles podem fazer do Ethereum a, a moeda número 1, tá? E você imagina só se a Ethereum tem pelo menos ali meio trilhões de investimento nela, né? O tanto que ela pode fazer. Então é isso, galera, tá? Esse foi um vídeo teste, tá? Um vídeo ao vivo teste pra vocês. Ainda tô meio perdido em relação a algumas coisas também aqui, mas eu creio que o próximo vídeo ao vivo vai ser bem melhor, tá? Vou estar mais preparado pra vocês aí também, pra passar as notícias também. Mas acho que deu pra vocês entenderem em relação a XRP, né? O que eu acho sobre a XRP em relação a Clarity Act, né? A Lei da Clareza, que tá pra ser voltada aí, tá? Nos Estados Unidos. Tá bom? Em relação também um pouco da análise, né, que eu fiz para vocês em relação ao Bitcoin, tá? Para mim tentando precificar aí a questão dessa aprovação dessa lei, tá? Aqui em questão da minha análise, como eu passei para vocês, é muito em relação a técnica FireMate, tá? Uma técnica muito conhecido no mercado tradicional, que eu trouxe para o mercado de criptomoedas, tá bom? Mostrei para vocês também em relação à operação que eu tô, né, em Ethereum também, estamos aí com uma valorização aí de um pouco mais de 100%, tá bom? Né? A alavancada vezes 50x é algo que eu não recomendo, tá, para vocês fazerem isso, tá? Então é isso, galera. Tamo junto aí, um abraço para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ó, tô meio perdido aqui ainda, mas os próximos vídeos aí, as próximas lives aí vai ser bem